Então, eu sou Karina Alves, mas sou Aparecida Karina Alves de Souza. Me chamo Aparecida porque sou gêmea, tenho um irmão gêmeo e nasci desenganada pelos médicos. Eles falaram, vai morrer, porque eu nasci desidratada. E aí meu pai fez uma promessa para Nossa Senhora Aparecida para que eu sobrevivesse, assinou um termo de compromisso para eu sair do hospital, para eles cuidarem em casa, e minha mãe ficou me dando soro de tipo 5 em 5 minutos. Então é uma história de uma mulher que nasce na periferia, numa região periférica, né, do Rio de Janeiro, que eu sou da Baixada Fluminense, de São João de Meriti. E aí a vida de periferia é aquela história que todo mundo já conhece, né? Não vai dar certo, vai engravidar na adolescência, não pode fazer muita coisa, pouco recurso, enfim. Então era sempre o não, né? E o meu pai sempre dizia, minha filha, estuda. Estuda, estuda, não quero que você dependa nem de mim, nem de homem nenhum. Então acho que por isso hoje a autonomia e a independência de ser fundadora, uma organização do terceiro setor, que hoje eu não preciso me submeter a ninguém, né? Sempre me rondou essa coisa do assédio. Primeiro que você é mulher, segundo que você precisa. Então, que tal, né, fazer algo a mais? E tem muito a ver com o livro que a gente está lançando, o 10º livro do Literatura Acessível, que é O Sonho de Laurinha, que fala de xenofobia, mas que fala de uma mulher que passa exatamente por isso num outro país, né? Quando eu me inscrevi no Prêmio Jabuti, por exemplo, é um exemplo clássico para mim. Eu tive uma pessoa que chegou para mim e falou assim, você está louca, esse prêmio é um prêmio para celebridades. Eu falei, não tem problema, mas eu vou tentar. E eu cheguei às 5 finalistas. Aí quando vem a virada de chave, que é quando eu conheço a Célia, se é literatura acessível, além de ter pessoas com deficiência, que pra gente aqui no Brasil é muito importante trazer isso, né, à tona, é também tornar o material acessível de fato. E aí vamos nos aprofundar nessa acessibilidade, e aí é quando eu começo a estudar também isso. Então eu começo a fazer um doutorado, eu começo a me aprofundar na minha parceria com a Célia, a gente começa a ter mais conversas, ela se torna quase que uma mentora para mim, que é quando a gente vai entender, porque até então a gente entendia o que era um braille, libras, aqui no Brasil, né, audiodescrição, mas, por exemplo, o pictograma é uma tecnologia acessível que a gente traz diretamente do CRID, que é o Centro de Referência e Inclusão Digital que ela coordena lá em Portugal, no Politécnico de Leiria. Então a gente começa a entender também a escrita fácil, a letra ampliada, então a gente vai entendendo outras possibilidades, o espiral no livro. Isso aqui no Brasil jamais, porque a gente é muito ligado à estética. Então é um livro de grampo. Quando eu olhei para isso eu falei, nossa, não é legal. Eu e 1.500 pessoas falaram, é feio. E aí a gente foi entender que não é feio, é acessível. Se a gente precisa de um feedback, o melhor feedback é o das crianças. Porque quando elas recebem, elas conhecem livros, né, então, infantis, então isso não é uma novidade. O que é novidade é a acessibilidade. E são as histórias também. Por exemplo, meu Deus, a menina perdeu a perna. Tia, foi o tubarão que comeu a perna dela? Então tem né, elas criam algumas histórias também dentro das nossas histórias. E aí a gente vai explicar, não, foi assim, foi o caminhão que passou, que atropelou. Porque são histórias, por exemplo, já recebi muitas críticas. Mas essas histórias não podem ser contadas para crianças. E aí eu digo, mas então quais as histórias devem ser contadas para as crianças? Porque é totalmente lúdico. Se você pegar o livro, ele é extremamente lúdico, colorido. Só que são histórias inspiradas em histórias reais. Isso é uma realidade, só que as pessoas não estão acostumadas com essa realidade. O trabalho que a gente faz hoje, ele é uma parceria público-privada, né? O terceiro setor é privado, a gente recebe o patrocínio de empresas privadas e a gente trabalha com lei de incentivo fiscal, seja no âmbito federal, estadual ou municipal. Então a gente dialoga o tempo inteiro com o poder público.
Eu acho que a gente tem caminhado bastante, pensado bastante nisso em termos de políticas públicas. A legislação ela é ampla. A gente tem uma lei, várias leis sobre inclusão, sobre acessibilidade no Brasil. Fora do Brasil, a gente dialoga com outros países sobre isso. Só que ainda a gente está caminhando lentamente. A gente o tempo inteiro precisa afirmar um lugar que precisa de transformação, que precisa de mudança de cultura, que precisa mudar a mente das pessoas o tempo inteiro, porque as pessoas vivem de fato num padrão que é o padrão do belo. A gente quando traz as bonecas inclusivas, os bonecos, a gente foge do padrão Barbie, por exemplo, que é a boneca mais vendida. A Barbie e o Ken são os queridinhos. Porque se quando a gente fala de alfabetização, de processo de ensino-aprendizagem, a gente fala que o brincar, isso as pesquisas científicas dizem, ele é muito importante para o desenvolvimento biopsicomotor da criança, psicológico, enfim, cognitivo, por que só brinca com que a indústria do mercado de brinquedo padrão vende? Então a nossa parte a gente precisa agir de alguma maneira, não dá para deixar no papel. A gente tem uma lei, a Lei Brasileira de Inclusão. Então não adianta deixá-la no papel. Então de que maneira que a gente pode, quais são as nossas estratégias, os projetos que a gente tem hoje para a gente de fato agir e transformar a vida de pessoas? Porque a gente está dentro hoje de comunidades, no Rio de Janeiro, no norte do país, a gente está nas 5 regiões do país, por exemplo. Então de que maneira, a gente entra dentro da casa das pessoas, então olha a responsabilidade que a gente tem. A gente dialoga com famílias, com mães principalmente, né, que são mulheres abandonadas pelos seus maridos, 90% dos casos, quando os pais descobrem que essa mãe teve um filho com deficiência. Então hoje a gente não só cuida desse filho, dessa filha, mas também dessas mulheres ou dessas avós, irmãs, pais, seja lá quem for da família, a gente está cuidando também. Então a gente trabalha muito o conceito de cuidar de quem cuida. Porque é uma troca tão maravilhosa quando uma mãe te abraça e diz assim, muito obrigada por você cuidar do meu filho. Não tem preço nenhum que pague, entendeu? É uma caminhada muito difícil. Tem muitas pedras, muitos obstáculos, muito desencorajamento. Mas, se a gente chega num lugar de luz, é porque é para ser luz. Então, não desiste, Karine. Vai dar tudo certo. Porque coisas boas acontecem. Um dia um maluco no centro do Rio, vestido de estrela do mar, falava de amor e ciências enquanto eu lanchava na mesa do bar. Passavam por ele pensando na vida que tudo pode se comprar. Robôs exibidos são tão bem vestidos, não iam lá se rebaixar. Mas ouvido foi feito pra boca e devagarinho eu me aproximei. O homem dizia umas coisas que dentro de mim eu sempre guardei. Guardei sentimentos, revoltas, ideias e um pouco de imaginação. Poderia mudar meio mundo, mas virei produto da população. Será que você entende como o mundo pode acabar se o nosso ainda nem começou? Será que você entende que o amor só encontra você quando você decide se amar? Será que você entende? Me diga que você entende, vem correndo pra me explicar. Será que você entende? Se não entende, não, deixa pra lá.